agora exatamente ouvindo um jingle veiculado nas rádios no final da década de 1980 sobre o Mobral. E isso me levou a algumas reflexões. Isso mesmo que vocês ouviram, Mobral. Hoje eu quero falar sobre o Mobral, mas o Mobral no verdadeiro sentido da palavra, no verdadeiro sentido da sigla, porque nós sabemos que o termo é usado hoje de forma pejorativa. Se a gente abrir o dicionário de gírias brasileiro, nós vamos ver lá que a sigla é definida, é usada, na verdade, para definir uma pessoa burra, uma pessoa ignorante, uma pessoa com pouca instrução. Até poucos dias eu vi 2 adolescentes se insultando nas redes sociais e eu estava vendo o vídeo e um insultando o outro para causar ira e revolta, ele o chamava de Mobral. Talvez as atuais gerações elas não saibam realmente o verdadeiro significado da palavra, porque na verdade Mobral é uma sigla, significa Movimento Brasileiro de Alfabetização. E esse programa de alfabetização foi criado durante os governos militares. Ele surgiu em 1967. Talvez por conta disso, o termo foi menosprezado aí ao longo da história pelos governos que vieram depois. O programa visava alfabetizar mais de 40 milhões de pessoas, considerando que nesse período quase metade da população adulta era analfabeta. Então o país tinha um índice altíssimo de analfabetismo e o governo militar pensou em resolver a questão criando aí o Mobral. Mas os governos militares pensaram nisso, em educação? Pois é, gente, talvez o termo foi menosprezado e ganhou esse sentido aí pejorativo por conta de ter substituído um outro programa que já existia, que era o MEB, Movimento de Educação de Base. Não desmerecendo também o MEB, porque eu acho que nenhum programa de educação ele merece ser menosprezado. Talvez esse seja o mal do Brasil. O problema do Brasil, inclusive na atualidade, é o fato de não priorizar a educação e de menosprezar os programas que são criados. Porque a educação no Brasil, infelizmente, não é levada a sério. Nós observamos aí os índices atuais. O que nos mostram isso são os exames de avaliação nacionais, o IDEB, por exemplo, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Numa escala aí de 0 a 10, o IDEB no Maranhão, por exemplo, alcança aí o índice 4, enquanto que a média no estado é 6. A meta do IDEB, pelo menos deveria chegar a 6, mas nós sabemos que ela é bem inferior. Infelizmente é isso que acontece. É o resultado de um país que menospreza a educação, que não investe numa política pública de educação. O que existe, na verdade, são políticas dos governos que entram e aí um acaba menosprezando o programa do outro e aí nós estamos nessa aí, amargando até agora os piores índices educativos da história. Uma outra reflexão, eu falei que foram várias reflexões ouvindo este jingle sobre o Mobral. O interessante, o outro comentário que eu gostaria de fazer é sobre o fato da rádio se tornar um veículo de educação veiculando projetos como esse, o projeto do Mobral, o projeto do MEB também. Nós sabemos que o MEB e o Mobral se utilizaram desse sistema radiofônico para poder ministrar as aulas. Isso é interessante. Quando o rádio foi introduzido no Brasil, foi instalado no Brasil no final da década de 1920 por Roquete Pinto, ele pensou nisso, ele pensou no rádio como um veículo de educação.
Ele falou, poxa, acabou o analfabetismo no Brasil, porque agora nós vamos instruir as pessoas por meio do rádio. Olha só que coisa mais fantástica. Só que, infelizmente, o sonho de Roquete Pinto não aconteceu, porque o rádio depois acabou caindo no gosto comercial e deixou de lado aí o cunho educativo, mas a gente sabe que em muitas experiências ele foi utilizado para veicular as aulas, para ministrar aulas. Então eu termino essa reflexão fazendo a seguinte pergunta: quando é que o Brasil vai levar a educação a sério? Até o nosso próximo encontro.